Fala, galerinha! Nessa aula a gente vai estar falando um pouquinho sobre operações com racionais, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação com o expoente negativo. Se liguem! Nós vamos trabalhar com o expoente inteiro negativo, potência com expoente inteiro negativo. No primeiro exemplo, a gente pode observar que o número 2 está elevado a um expoente negativo, menos 1. Embaixo desse 2, no denominador, nós podemos entender que tem um número 1 ali. Você pode observar que eu coloquei até em vermelho para chamar a sua atenção. Então, na verdade, isso vai ficar uma fração, 2 sobre 1, e tudo isso elevado a menos 1. Para não trabalhar com expoente negativo, nós vamos inverter essa fração. Então, o 1 vai virar o numerador e o 2 denominador. Quando você trabalha com essa inversão, o expoente que antes era negativo, ele agora está positivo. Observa aí no slide, 1 sobre 2 elevado a 1. E como nós já bem sabemos, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, vai ficar na resposta 1 sobre 2. E o segundo e o terceiro exemplo, eu queria chamar a sua atenção porque quem olha assim rapidinho vai falar assim, mas é o mesmo exemplo. Não. A base é a mesma, mas os expoentes são diferentes. O primeiro expoente é menos 2 e o segundo expoente é menos 3. Como é que eu faço? O mesmo procedimento. A professora Ana Paula explica. O menos 5 que estava no numerador, ele vira denominador, e o que estava no denominador vira numerador. Por isso você vai ver aí, um X em vermelho. Eu inverti essa fração. Então agora eu tenho menos 2 sobre 5, porque ela era negativa e ela continua negativa. Na base eu não posso mexer. O que eu vou mudar é o sinal do expoente. Se ele era menos 2, ficou mais 2. E aí eu resolvo normalmente. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. 5 vezes 5, 25. Lembrando que toda vez que a base for negativa, tem aí uma setinha explicativa para você, e o expoente dele for par, a potência também vai ficar positiva. Por isso que a gente está vendo aí o resultado, 4 sobre 25 positivo. Embaixo, o expoente é ímpar. Então, quando a base é negativa e ela está dentro de parênteses, o seu expoente é ímpar, a potência fica negativa. Então, você vai ter aí, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, que dá menos 8. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Lembrando que lá no iniciozinho foi feito lá um X em vermelho para te lembrar que você precisa inverter a fração para que o expoente assim se torne positivo, ok? Trabalhando um pouquinho também com multiplicação de potências com bases iguais. O exemplo nos mostra duas bases que são iguais, 3 sobre 7, só que elevado a expoentes diferentes, 2 e 4. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou repetir a base, como você pode ver aí no slide, 3 sobre 7, e vou estar somando os expoentes. Então, 2 mais 4, 6. Então, eu tenho que 3 sobre 7 está elevado a 6. E na divisão de potências com bases iguais, o procedimento seria o mesmo? Não. Nós vamos trabalhar com a subtração entre os expoentes. Então, eu vou repetir a base, 1 sobre 2, e vou estar diminuindo ao invés de somar. Então, é só você lembrar, na multiplicação você vai somar os expoentes, na divisão você vai diminuir os expoentes. Então, repetindo a base, 1 sobre 2, 4 menos 2, 2. Mas e quando eu observar que tem dois expoentes, ou seja, potência de uma potência? Você vai estar multiplicando esses dois valores. Então, você vai repetir o 1 sobre 3 e vai multiplicar o 2 vezes 4 e você vai encontrar na resposta 1/3 elevado à oitava potência. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre adição e subtração de números racionais. Nesse exemplo aí embaixo, você pode observar que o 3 está sobre 15 e o 4 está sobre 10. Então, é impossível somar ou diminuir dois números com denominadores diferentes, nós já aprendemos isso.
Então, qual é o procedimento? O que nós temos que fazer? Ao lado, você vai observar que nós fizemos aí um quadro com o MMC dos dois valores, né? O MMC significa mínimo, múltiplo comum. Então, na verdade, resolvendo o MMC, nós encontramos o valor de 30. Esse 30, ele vai substituir o 15 e ele vai substituir o 10. Então, as duas frações terão como denominadores o número 30. Lembrando que o resultado do MMC, eu tenho que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Ou seja, o 30 ele vai ser dividido pelo denominador 15, que nós vamos encontrar como resposta 2. E esse 2 segue a setinha aí laranja, ele vai multiplicar o 3. Por isso que você vai ver logo no quadro abaixo o número 6. O 30 vai dividir também o 10, que você vai encontrar como 3. Seguindo a setinha, 3 vezes 4 vai dar o 12, que já está no quadro lá embaixo. E aí, eu tenho que resolver as operações normalmente. Se eu tenho 12 e tenho que retirar 6, ainda vão me sobrar 6, por isso o 6 está positivo. Então, menos 6 mais 12, mais 6. E vou repetir o denominador, que é 30. Só que eu observei que essa fração eu consigo simplificá-la. E simplificá-la por que número? Pelo número 6. Então, 6 dividido por 6 vai dar 1 e 30 dividido por 6 vai dar 5. Ou seja, 1/5 é a minha fração que foi reduzida, é a fração irredutível. Falando um pouquinho de multiplicação e divisão de números racionais. Multiplicação. Nós vamos efetuar a multiplicação entre as frações normalmente. Menos 3 vezes menos 2 igual a mais 6. 12 vezes 5, 60. Nós podemos observar no slide, no exemplo, nesse primeiro exemplo, que o 6 e o 60 eles são divisíveis por 6. Então, nós vamos ter como resposta 1 sobre 10. Nesse segundo exemplo, a multiplicação também vai ocorrer normalmente. Só lembrarmos que embaixo desse número menos 8, você pode colocar o número 1 como denominador. Então, você vai multiplicar normalmente o 2 vezes menos 8, que vai dar menos 16, e o 5 vezes 1, que vai resultar em 5. Essa fração a gente não consegue simplificar por nenhum valor em comum. Então, nós podemos parar por aqui mesmo. Então, o resultado final será menos 16 sobre 5. Já no terceiro exemplo é divisão. O terceiro e quarto exemplo vão tratar sobre divisões de frações. Nós podemos dividir as frações resolvendo da seguinte forma. Eu vou repetir a primeira fração sempre e vou, ao invés de dividir, multiplicar pelo inverso da segunda. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, menos 8 vezes menos 5 vai dar mais 40. E 11 vezes 4, 44. Simplificamos, como você pode ver, tanto o numerador quanto o denominador por 4. E aí nós encontramos 10 sobre 11. Então, mais uma vez, repete a primeira fração, que é menos 8 sobre 11, e multiplica pelo inverso da segunda. Lembrando que a segunda fração é negativa e ela tem que se manter negativa após a inversão. No quarto exemplo, a mesma coisa. Nós temos 6 sobre 7 dividido por menos 9. Subtende-se que embaixo do menos 9 tem o número 1. E o processo é o mesmo. Nós vamos trabalhar repetindo a primeira fração, 6 sobre 7, e nós vamos, ao invés de dividir, nós vamos multiplicar pelo inverso da segunda fração, que vai ficar menos 1 sobre 9. 6 vezes menos 1, menos 6. 7 vezes 9, 63. Nós percebemos que nós temos como simplificar essa fração. Nós podemos botá-la na forma irredutível. Então, nós vamos simplificar por 3 em cima e embaixo. Então, menos 6 dividido por 3, menos 2. E 63 dividido por 3, 21. Agora é a sua vez. Tenta fazer a letra A e a letra B sozinho e depois vem aqui e confere o gabarito comigo, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.